Olá, sejam bem-vindos. Este é mais um programa O Amor Pede Passagem com o Dr. Alberto Almeida, que já está aqui conosco. Obrigada mais uma vez, Dr. Alberto. O tema de hoje é amor e sono. Dr. Alberto, dormir não é perda de tempo? É impossível que a natureza pudesse criar algo inútil, porque imagine que, em média, o ser humano dorme 1/3 da sua vida. Uma pessoa de 60 anos passou 20 anos dormindo. Seria um desperdício. É por isso que os materialistas, que olham a vida só da matéria e não mergulham na transcendência que o sono envolve, também acham que o sono é algo que não combina com a natureza e não combina com a divindade que eles negam, os ateístas. Mas, na verdade, o sono é o espaço reparador para o corpo. A máquina fisiológica precisa do sono tanto quanto o ser humano precisa do trabalho. São duas leis da natureza que não devem competir, e sim cooperarem e combinarem entre si. Porque se eu só trabalhar e não repousar, não dormir direito, eu adoeço. Se eu só dormir e não trabalhar, é doença também. As duas manifestações da ação, do trabalho e do repouso pelo sono são duas leis da natureza que entretecem uma combinação de equilíbrio. Então, o sono é o espaço de refazimento do corpo, mas não só do corpo. É a possibilidade em que a alma se emancipa e se desloca do corpo. Então, não é a negação de vida, é a negação de vida de vigília, mas não é a negação da vida do ser. E o que acontece com a alma durante o sono? Habitualmente, durante o sono, o espírito se desconecta do corpo e fica justaposto ao corpo. Enquanto o corpo se refaz, a alma, ao lado do corpo, psiquicamente, entra em ação, o que vai revelar os sonhos, e desconecta-se mais amplamente, se distanciando do corpo e tendo vivências espirituais, que os espíritos chamaram de emancipação da alma. É um fenômeno similar à desencarnação. Quando dormimos, brincamos de morrer, a natureza nos ensejou esse treino para a morte. O corpo entra no estado de vida vegetativa e a alma, que é o princípio inteligente, emancipa-se e tem experiências reais fora do corpo, experimentando, portanto, ação, vida pujante na sua emancipação enquanto o corpo se refaz. Após o sono, ela retoma o corpo e o indivíduo volta à vida no estado de vida consciente, dentro do seu vestuário, dentro do seu corpo, quando ele desperta. E como é que a gente pode aproveitar esse período do sono? Qual a melhor forma que a gente deve aproveitar? Dar ao corpo a possibilidade de um aconchego. O sono, em sendo parte da lei da natureza, ele precisa de uma boa acomodação, a fim de que a pessoa possa fazer um sono profundo, não aquele sono interrompido, cansativo, em que a pessoa não consegue se refazer, muito comum nos estados em que a pessoa sofre algum distúrbio do sono e não consegue se refazer durante o sono. E depois de uma abordagem médica, tratada a ocorrência, o indivíduo mergulha no sono profundo e se refaz. Então, é necessário se preparar para o sono, criar uma ambientação que nos ajude a dormir bem, dar à mente suavidade e serenidade para que ela possa se acomodar e permitir que o corpo se acomode e ela possa se desprender. Se possível, propiciar que o corpo encontre um espaço adequado de conforto para que a pessoa não experimente o sono num espaço incômodo, num espaço desagradável, excesso de frio, excesso de calor, em algo que fica espetando, enfim, criar uma ambiência
um ambiente agradável para que a pessoa possa ter um bom momento de repouso físico, a fim de que a alma possa se desprender. Então, preparar-se não só com um banho, mas a oração, a música, o relaxamento, a meditação, a boa leitura, são experiências práticas que nos ajudam a aquietar a mente e ensejar que o corpo possa entrar no estado de relaxamento e ter um sono profundo. Em um outro programa, o senhor trouxe alguns assuntos para nós sobre meditação e oração. Seriam duas ferramentas, então, possíveis para essa preparação ao sono? Sim, a meditação, tanto quanto a oração, elas criam um vínculo com os espíritos superiores. Porque quando vamos sair do corpo, é como se fôssemos fazer uma viagem todas as noites. Então, nós consultamos esse Uber, chamamos o Uber espiritual. Saímos do corpo, embarcamos numa companhia que vai nos levar para ambientes agradáveis. Se conseguimos mergulhar no estado da oração, ou da meditação, ou do relaxamento, ou de uma música agradável, que nos prospecte para a divindade. Isso nos enseja esse chamado. E podemos ostensivamente pedir essa ajuda, esse aconchego, essa aproximação. E quando nós adormecemos, o nosso benfeitor espiritual, um espírito familiar amigo, superior, nosso anjo guardião, ele vem ao nosso encontro, nos resgata nessa emancipação e nos leva para o mundo espiritual, para atividades nobres, de estudo, de reflexão, de trabalho, de aprendizagem, porque a vida continua enquanto o corpo morre por 7 horas, por 8 horas. Certo, nós vamos pedir para o senhor segurar um pouquinho, vamos ao intervalo e já voltamos para o próximo bloco. Muito bem, já estamos de volta, estamos tratando sobre amor e sono com o Dr. Alberto Almeida. Então, Dr. Alberto, quando se dorme muito e se desperta cansado, há algo de espiritual nisso? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes se dorme muito porque se bebeu, tomou uma substância medicamentosa ou não. E o adormecimento demorado nos suscita um despertar de ressaca. O organismo ainda está metabolizando as substâncias ingeridas. A pessoa desperta de um longo sono, mas não está bem. Às vezes, ela adormece e vai para lugares espirituais não agradáveis. E, a despeito do sono ter sido longo, ele não é refazedor, porque as companhias espirituais, ele não acionou o Uber do bem e o Uber do mal, o apanhou e ele foi para, ao invés de ir para regiões nobres, para aprendizados felizes, para incursões positivas, ele mergulha em experiências malsãs, conecta-se com fluidos deletérios, faz experiências de baixo teor vibratório. E quando ele volta para o corpo, ele traz para o corpo o cansaço, o enfado, a aflição de que ele foi vítima durante essa emancipação e esse desdobramento no período do sono. Quando ele acorda, ele impacta o corpo físico com toda essa qualidade de fluido, de energia, que dá ao corpo esse cansaço, um enfado. Ele dormiu, mas parece que não dormiu. Ou seja, ele teve um mau sono, teve uma má companhia, ou teve uma condição fisiológica, uma doença ou substâncias que o impediram que ele pudesse fazer, por exemplo, um repouso gratificante. Ou então ele tem uma doença do sono, uma narcolepsia, dorme muito, mas se refaz muito pouco. Há, portanto, a necessidade de uma avaliação do corpo para a alma, ou seja, do ponto de vista médico, para se avaliar como é que está o corpo físico, a sanidade, a saúde, para então, se descartando essas possibilidades, ficar com as possibilidades das interferências espirituais nocivas que fazem parte dessa anamnese integral do sono para permitir uma boa avaliação de pelo que a pessoa não consegue se refazer durante
à noite ou durante o sono, ou após o sono. Doutor Alberto, e aquele sono intempestivo que chega, que a gente quer, é daqueles 15 minutos? A máquina, ela precisa de alguns repousos quando ela entra em exaustão. Muito comum, por exemplo, nas pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, elas são muito ativas, vão para lá, vão para lá. Mas se elas sentarem para ouvir uma palestra, ver um filme, assistir um programa de televisão, elas dão aquela dormidinha. Até na peça de teatro, elas dão aquela dormidinha daqueles 5, 10 minutos e se refazem. É porque elas estão toxicamente mobilizadas, intensamente mobilizadas. Qualquer parada leva a um relaxamento e o cérebro, então, requisita um período de sono a fim de que ele possa se recompor parcialmente. São pessoas, portanto, que vivem essas experiências e que necessitam de sonos curtos. Na verdade, nós entramos nesses estados de apagamento várias vezes durante o dia, sem que a gente adormeça profundamente. Às vezes nós ficamos em si mesmado, olhando longe. Ali é como se houvesse um pequeno despregamento e o corpo vai se refazendo. Então, há que se avaliar as várias circunstâncias que levam a pessoa a dar essa sonequinha. Não é a nossa sesta aqui do norte, que a gente precisa dormir aqueles 15, 20, 30 minutos, por causa do calor, do clima. Eu estou falando dessas outras que às vezes fala de enfermidade. Às vezes a pessoa está porque está com uma enfermidade e precisa, portanto, consultar um profissional da área médica. E o que se fazer para dormir bem? Dorme-se bem quando vive-se bem. Não adianta preparar-se para dormir se o dia a dia da pessoa é o cão. Se a pessoa vive atormentada e atormentando, vive uma má vida, se coloca no mundo de uma forma desconcertante, desconcertada e desconcertando os outros. A pessoa que vive mal, dorme mal. A pessoa que está em paz da consciência, quando deita, tem um bom sono. Diz-se, portanto, que os travesseiros são bons conselheiros, só para as pessoas que estão aclimatadas ao bem, porque elas adormecem, fazem um desprendimento e têm inspirações dos espíritos superiores, confabulações, contactos, e quando elas voltam com ideias brilhantes, com soluções para os problemas, como se, entre aspas, o travesseiro pudesse tê-la aconselhado. Dormir bem é uma escolha de alguém que vive o bem. Repousar bem é alguém que pôde viver o belo, o bom, o nobre. É que nem morrer. Morre bem quem viveu a vida bem. Não é quem faz uma celebração antes da morte e recebe, por exemplo, um aconchego. E a pessoa, por isso, não vai ficar bem depois da morte. Ela pode dar uma melhoradinha. Mas o ideal mesmo, alguém que se quer preparar para a morte ou para o sono, é poder qualificar o seu dia a dia e poder viver o bem nas suas possibilidades variadas, para que quando ela chegue às proximidades do sono, ela faça aquele pequeno preparo e faça então uma emancipação luminosa, um desprendimento favorável e o refazimento do corpo, e quando a alma volta, ela volta retemperada, impactando o corpo positivamente. Ou seja, amor e sono, se preparar bem para o sono é amar-se melhor. Quanto mais se ama, melhor se vive no estado de vigília e no estado em que o corpo está dormindo. Porque a alma está ativa durante o sono e pode experimentar encontros ou desencontros, se amou ou se desamou. Obrigada, doutor Alberto, por estar conosco em mais este programa. Obrigada a você também por ter estado conosco.